Olá, estudantes! Estamos começando mais uma aula aqui, estudante da terceira série. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante na questão da língua portuguesa, em que você usa geralmente nas produções textuais, mais questão de sentido, mais questão de análise. Então vocês vão pegar o livro de vocês na página 75 e lá vocês vão verificar a aula regência verbal, né? Eu vou tratar especificamente aqui sobre as questões da regência verbal no que diz respeito ao que está aqui no livro, tá bom? Então, um exemplo aqui que tem no livro de vocês. Seus heróis dão o sangue para salvar a humanidade. Chegou a hora de se unir a eles. Doe sangue. Hashtag manga na veia. O que esse exemplo quer dizer? Esse exemplo vem dizendo algumas situações de comparação nessa campanha de doação de sangue. E existe uma pergunta aqui. Qual foi a técnica utilizada pelo chargista ou pela pessoa dessa campanha? A técnica que ela utiliza são letras vermelhas, certo? Na onde faz a informação sobre essa campanha e o desenho da pessoa, ou metade da pessoa em preto e branco. O que quer dizer isso? Quer dizer que se fala assim doação de sangue, a mensagem vem escrita de vermelho. Aí vem hashtag manga na veia. O que quer dizer esse hashtag? Hashtag refere-se a essa linguagem digital, né? Que basicamente ela se assemelha a alguma informação que você quer destacar. É tipo a entre aspas na língua portuguesa. Seguindo aqui na página 76, nós vamos ter aqui a reflexão sobre o que é a regência, né? Então, a regência é o princípio pelo qual os verbos se ligam a seus complementos. Então, quando vocês tiveram aquelas aulas de transitividade verbal, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, para que serve? Serve exatamente para quando chegar essa aula aqui de regência verbal. A aula de regência verbal, ela vai tratar especificamente dos significados dos verbos ou como será essa transitividade do verbo dentro de uma frase. O mesmo verbo, ele pode ser, dependendo do contexto da frase, ele pode ser intransitivo. Em outras situações, ele pode ser transitivo direto. E em outras situações, ele pode ser transitivo direto e indireto, e como transitivo indireto. Então, vamos verificar aqui. Como falante nativo da língua portuguesa, você certamente conhece as preposições que complementam determinados verbos e quais são seus respectivos sentidos. É importante saber, entretanto, que na norma padrão existem regras diferentes do uso corrente, né, do uso cotidiano. Então aqui tem várias formas, então vários verbos para vocês estudarem na página 77. Aconselhar, antipatizar, até o verbo visar. Então cada verbo desse, dependendo da frase, de como foi escrito na verdade, ele tem um certo sentido. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo bem prático, o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de desejar, né, ter o objetivo, alcançar alguma coisa, e também tem o objetivo de cheirar, absorver, respirar, vamos dizer assim. Então vamos supor que eu esteja desejando um cargo muito alto numa empresa e eu quero utilizar o verbo aspirar. Como que eu vou utilizar o verbo aspirar? O verbo aspirar, ele pode ser colocado como transitivo direto e transitivo indireto. Se você estiver desejando, tem como objetivo o cargo dessa empresa, então eu digo assim, eu aspiro a um lugar de destaque nesta empresa. Esse a aí não é artigo, esse a é preposição. Então o verbo aspirar, ele veio acompanhado, né, da preposição a. Então tudo indica que a transitividade verbal é verbo transitivo indireto. Eu posso também utilizar esse mesmo verbo, né, na questão de cheirar.
Vamos supor que você queira ou esteja passando por um local e esteja emitindo um cheiro. Então, qual tipo de transitividade verbal você utilizaria? Utilizaria a transitividade verbal, verbo transitivo direto. Então, aqui nós temos o verbo aspirar. Vamos supor que a gente esteja no local, eu digo, eu aspiro um ar puro. Vocês verificaram que depois do verbo aspiro, já tem o artigo indefinido um ar puro. Então, como não tem a preposição, nós dizemos que a transitividade verbal desse verbo aspirar, ele é verbo transitivo direto. Entendeu? Então, a regência ela se baseia nisso. Dependendo da frase, de como você vai utilizar, você vai observar qual é o sentido que o verbo tem. Eu falei agora do verbo aspirar. Então, no sentido de desejar, ter como objetivo, o verbo aspirar sempre vai ser transitivo indireto. No sentido de cheirar, no sentido de respirar, o verbo aspirar será sempre transitivo direto. Então, valeu pela atenção e a atividade de vocês ela vai ser lançada de acordo com o cronograma que eu vou passar lá no grupo do WhatsApp. Valeu!